Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Diggs, sou fundador da Fueltech e hoje eu estou aqui na Fueltech Porto Alegre. Acabei de chegar, o dia que eu estou gravando isso aqui hoje é o dia que eu vou fazer o sorteio, vou descobrir quem que é o feliz ganhador do meu Mazda RX-7, mas essa é a outra história, um outro episódio. Hoje eu vou fazer um episódio, vou mostrar para vocês um episódio que eu estava devendo, muita gente estava perguntando já há muitos anos, um dos carros que a gente tem aqui, que é o Fusca elétrico, e eu reuni hoje uma oportunidade de fazer um episódio desse carro para mostrar para vocês todos os detalhes da minha visão e da forma como a gente fez para converter esse Fusca em elétrico, que é um carro muito polêmico, é um carro que chama atenção demais, tem muitas novidades. Fizemos alguns upgrades aí que vocês vão acompanhar durante o episódio de hoje, que foi também uma boa desculpa justificativa para a gente botar a mão no carro. Mas o que eu quero mostrar também é um pouco de tecnologia diferente, um pouco do que a gente faz, e eu acho que esse episódio vai ser bem legal. Então bota aí na TV, chama aí a família, prepara o chimarrão, pão de queijo, cuca, que hoje o episódio vai estar legal. Primeiro, deixa eu apresentar para vocês esse nosso querido Fusca FTE, né? Para quem acompanha tecnologia, quem acompanha eletrificação, quem acompanha um pouco da nossa história, sabe que na verdade esse Fusca ele foi o primeiro carro que a gente acabou convertendo na Fueltech. Ele surgiu até de um negócio que a gente fez, a gente adquiriu uma empresa que eu acho que foi em 2018 ou 2019, que chamava Energy Systems, que era justamente uma das primeiras convertedoras aí de carros elétricos no Brasil, no Rio Grande do Sul. Existem outras, né, também, mas era uma que a gente tinha um contato muito bom com o fundador dela, que era o Júlio Boel, o cara que é gente boa demais, inclusive tem alguns vídeos do Júlio mostrando o anterior Fusca, que era o que quando a gente comprou a empresa veio junto, que tinha uma configuração completamente diferente desse. Eu acho que não sobrou nenhuma peça de um para outro, porque a gente trocou o motor, depois trocou a carroceria e acabou fazendo um outro Fusca inteiro. Tinha até as peças ainda guardadas daquele outro Fusca, mas esse aqui foi o Fusca que, quando a gente começou a ver que precisava botar a mão na massa na parte da Fueltech para entender de eletrificação, para fazer isso, a gente pensou em fazer uma conversão nós mesmos, né? Pensou em fazer, como é que a gente faz para aprender sobre isso? Porque não existe maneira melhor quando tu vai fazer um projeto, desenvolver um produto, e no nosso caso a Fueltech, vocês podem acompanhar, quando a gente vai desenvolver um controle de tração, a gente vai lá e bota o controle de tração para funcionar, a gente vai para a pista, a gente faz os carros, a gente monta. Então, a nossa essência sempre foi desenvolver as coisas aprendendo sobre ela e entendendo, pegando o que existe de tecnologia, aperfeiçoando. Então, para justamente a parte da eletrificação não podia ser diferente. Mas quando a gente começou esses projetos com eletrificação, a gente não sabia muito bem para onde ia isso, para onde é que ia chegar, se a conversão de veículos assim ia se transformar numa viabilidade econômica para todos os mercados. A gente aprendeu muitas coisas, eu vou mostrar para vocês hoje várias particularidades de uma conversão dessas, porque muita gente pergunta quanto é que custa, como é que dá para fazer, o que vai melhorar, quanto tem de autonomia, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, mas eu vou usar assim, um pouco a experiência que a gente teve nesse projeto e vou mostrar também alguns outros projetos, vou mostrar só de canto lá o Gol elétrico, tá lá, né, que esse foi um outro projeto, nosso segundo projeto de carro elétrico, que foi feito, esse sim foi um carro show, um carro feito pelo Dani lá, com todo o projeto de design também, junto com o Veiga, que era o designer da Volkswagen, mas daqui a pouco a gente dá uma olhada no Gol. Eu tenho uns convidados aí hoje que eu vou levar eles para andar, vamos ver o que eles vão achar do Gol, mas antes disso, vamos olhar o Fusca um pouco para vocês entenderem. Esse Fusca aqui é um Fusca 73, se eu não me engano, 73, tá? E ele era do grande amigo que eu convenci a me vender o carro, que é o Sandro Bruno. Sandro Bruno é Sport System de São Paulo, né? Um cara que foi um dos primeiros, ou daria para dizer o primeiro cara na arrancada que abriu as portas para botar a Fueltech num carro que ele tinha lá, um Fusca, na época era o Fusca laranja, que era o próprio dele de arrancada lá em 2002 ou 2003, então fazem 20 e poucos anos aí, eu era um guri, menos de 20 anos de idade, e fiquei com isso, construímos uma amizade muito grande, eu e o Sandro Bruno, e esse carro aqui era um carro pessoal do Sandro. E quando a gente decidiu fazer o projeto Fusca, eu precisei conversar com ele para perguntar, cara, eu preciso fazer um Fusca, nós queremos restaurar inteiro, queremos deixar um carro apresentável, queremos para a gente aprender, para a gente expor, para a gente dirigir o carro, até porque o carro que a gente tinha, o outro Fusca, ele era, não me perdoe a palavra, mas ele era muito ruim para poder mostrar, para poder andar, e aí sabe que nada é mais caro do que restaurar um carro velho, né? Então, às vezes é mais fácil tu pegar um carro que já está em boas condições e já está restaurado, até porque o trabalho de restauro ele demora anos, assim,
quem diz que faz em 3 meses, 6 meses aí é porque ou tá só trocando peça, ou fazendo alguma coisa, mas quando tu vai para fazer um restauro maior, envolve muita coisa, né? E o Sandro disse, cara, eu tenho um Fusca, que é o meu Fusca, que ele tinha restaurado para ele, acho que tinha um motor 2.300, aspirado, uma coisa assim, e o Sandro disse, cara, mas se for para ti, eu vendo o carro. E aí acabamos negociando, eu comprei o carro dele sem o motor, a combustão, sem o câmbio, porque a gente já tinha o câmbio, então basicamente compramos o carro restaurado, já estava com essas rodas, já estava assim, ó, na cor amarela, o interior, praticamente muito parecido com isso. E a gente fez algumas personalizações assim de exterior. A gente basicamente mudou a cor das rodas para fazer uma alusão assim um pouco às Porsches e da parte dos elétricos, né? Fez essa adesivação assim do Fueltech Electric Power para levar assim uma característica, porque a gente também não queria que fosse um outdoor ambulante. E obviamente as marcas Fueltech e essa nossa marca aqui é FTE, que é justamente Electric Power. Que inclusive esse aqui é o seguinte, para quem gosta de marca, ó, a gente é muito ligado a esse tipo de coisa, né? Nosso departamento de design, a gente criou uma marca que ela tem uma pegada aqui que em primeiro momento muita gente não vê, mas eu quero saber se vocês entenderam isso, o que é o desenho aqui, o que significa cada coisa, porque tem uma analogia aqui de componentes de elétricos, né? Então depois eu vou olhar nos comentários para ver quem é que acertou da onde foi criada a marca FTE aí. E obviamente a WEG, que é um dos parceiros nossos, que é justamente um dos incentivos, lá em 2019 a gente fechou uma parceria com eles para ajudar a desenvolver os motores elétricos para conversão de veículos, para mobilidade. Justamente a WEG é uma empresa de Santa Catarina, famosa mundialmente, uma das maiores do mundo, e tem toda a parte industrial de motores elétricos, mas eles também eles estão há anos já desenvolvendo tecnologias para mobilidade, para outros casos. Inclusive, eles são fornecedores do caminhão elétrico da Volkswagen e vários outros projetos assim. Ao longo dos anos, inclusive, a gente desenvolveu muita coisa junto, né? Então, esse carro aqui era para ser um carro conceito de mostrar exatamente como poderia converter um veículo simples, assim, antigo, em um carro elétrico, sabe? Então, por exemplo, para quem olha aqui o motor, ó, a gente tem aqui o motor elétrico, né, que é um motor com base nos industriais da WEG. A gente tem vários outros projetos também, especialmente nos Estados Unidos, que usam motores diferentes, que tem refrigeração. Esse aqui tem refrigeração a água ele já é um motor adequado para esse tipo de aplicação. Aqui é o inversor. Então, basicamente, a parte traseira aqui, a gente tira o motor a combustão. A gente manteve a transmissão nesse carro, porque a transmissão ela ainda tem a função, tu pode trocar de marcha, mas eu vou mostrar depois quando eu for dirigir, porque vocês vão entender que na verdade ele não precisa ficar trocando de marcha, não precisa pisar na embreagem para parar na sinaleira, é a primeira confusão que alguma pessoa vai fazer quando vai dirigir ele. Então, ele praticamente, esse carro aqui, se tu deixar em terceira marcha, ele sai com força de terceira marcha, ele anda a velocidade suficiente para se deslocar na cidade. Então, tu nem precisa andar, ele praticamente não tem relação de marcha, é como se tu pudesse andar sempre em terceira, mas se precisar subir uma rampa mais íngreme ou carregar alguma coisa com mais peso, pode botar uma segunda ou até uma primeira, e se for para uma rodovia que tiver uma velocidade maior, pode passar uma quarta marcha e ele vai estar sem esforçar um motor, vamos dizer assim. Então, o motor vai aqui, tem uma embreagem ali, então, até porque tem uma transmissão, né? Tem que usar a embreagem para fazer as trocas de marcha. Tem um radiador bem pequeno aqui, porque, obviamente, esse motor é refrigerado a água, né? Tem um reservatório de expansão, e desse radiador, basicamente, ele refrigera o motor aqui, porque o inversor, que é essa parte aqui atrás, que é basicamente o que ele faz, ele pega a tensão da bateria que está ligada, a tensão de alta, o pack de bateria que nesse carro aqui é 130 volts de tensão, é considerado um pack de bateria de tensão baixa ou intermediária, né? Eu diria intermediária porque baixa seria 48 volts, assim, que praticamente não se faz nesse tipo de aplicação. Então, com 130 volts, tu consegue fazer o pack de bateria, ele é ligado no inversor. Então, esses dois, deixa eu pensar aqui, os terminais que está um por aqui e outro por um desses aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, esse aqui e esse aqui, ó, vem o 130 volts da tensão da bateria. E o que ele faz, basicamente, recebe os comandos da Fueltech e comanda o motor elétrico puro trifásico, digamos assim, né? Um motor síncrono trifásico. E com esse comando elétrico, com maior tensão, menor tensão,
ele vai fazer dar mais potência, menos potência. Então, de uma maneira simplificada aqui, quando tu abre aqui, não, né, sumiu todo o motor a combustão, sumiu tudo isso e ficou um motor elétrico aqui diretamente ligado. À disposição das baterias aqui, ó, a gente fez basicamente aproveitou o espaço aqui não sei se da cidade de vocês chama Cachorreira, ou na minha chamava, onde é que carregava os cachorros aqui atrás, né, no Fusca. Então a gente basicamente cobriu aqui um pedaço das baterias aqui e a outra parte que está aqui na frente, ó. Então esse aqui é a maior parte da bateria do carro está aqui, na verdade. São 3.500 pilhas, literalmente, que tem aqui dentro. São pilhas que, se não me engano, é o tamanho 18650, que é uma pilha que é usada muito em bateria de laptop. Inclusive, esse carro a gente construiu ele com um pack de baterias de segunda vida, né? Que são recicladas, digamos assim, que foram centenas ou milhares de laptops que foram removidas, as baterias foram selecionadas para ver o que dessas baterias tinha ainda, estava dentro de uma capacidade de carga e vida boa, e equalizadas elas assim, para separar em grupos onde é que elas estavam com um comportamento parecido, e aí foi montado esse pack. Então, eu acho que, se não me engano, as 3.500 células que tem no carro, uns 70%, 20%, 60% está aqui na frente e o resto está aqui atrás. Então, ficou até uma disposição de peso, digamos, adequada, né? Mas tudo isso é gerenciado por uma Fueltech, né? Que aí é onde é que a gente estava não só aprendendo a fazer o funcionamento, fazer a instalação, fazer a parte de conversão mecânica, né, e entendimento dos componentes e controle dos componentes, mas também o controle do carro, né, do veículo. Então, e muita gente pergunta, mas para que precisa uma Fueltech aqui, né? Por que precisa? Porque carros assim elétricos, que nem um carrinho de golfe elétrico antigo, é basicamente um acelerador que comanda o acelerador. Só que aqui tem muito mais coisa elaborada. Por exemplo, o pedal do acelerador, tu tem uma curva que ele vai fazer, a partir de certo momento ele fica em neutro, mas antes disso ele regenera a bateria. Então ele vai basicamente carregar a bateria quando estiver desacelerando. Isso é uma das grandes diferenças de um carro elétrico, porque um carro elétrico ele não precisa usar muito freio, porque ele próprio carrega a bateria na hora que está desacelerando. Isso aí ajuda a regenerar a energia e é uma das melhores formas de gerar economia, né? Mas além disso, o acelerador, a rampa de potência, tu vai poder, por exemplo, configurar uma rampa diferente de primeira marcha, de segunda marcha, de terceira marcha, dependendo do motor e do torque que o carro aceita. Vai ter um controle de tração também, dependendo se o carro não por exemplo, tiver potência e torque demais. Normalmente os elétricos eles têm um torque acima do normal, e isso aí acaba fazendo ele patinar ou ter um pulo desses. Então, controle de tração. Mas a parte talvez mais importante, eu diria, de uma ECU, de uma Fueltech, no caso aqui num carro elétrico, para qualquer, no caso uma VCU que vai no carro elétrico, é gerenciar a bateria. Parece simples, mas uma bateria, como ela tem 3.500 células, ela precisa de um módulo que chama BMS, que é o Battery Management System, que é basicamente um módulo que tem centenas de ligações entre cada subdivisão da bateria. E esse módulo ele vai pegar e vai conseguir fazer um monitoramento de quanto tem de carga exatamente em vários pedaços da bateria, e ele vai também monitorar a temperatura do módulo do pacote de baterias. Com isso, tu consegue entender exatamente quanto tem de carga, quanto que tu vai poder usar de energia e quanto que tu pode requisitar, digamos, da bateria para aplicar de potência no carro. E isso é uma parte muito importante, porque se exigir demais da bateria quando ela estiver quente ou quando ela estiver com uma carga muito baixa, aí é muito fácil estragar a bateria. E quando estraga a bateria é uma das partes mais caras de um projeto de eletrificação. Então, o gerenciamento disso é muito importante. Então, basicamente, a Fueltech ela recebe essas informações da bateria, ela gerencia isso, ela manipula o inversor via CAN, né, que é uma comunicação serial, através da porta da rede CAN, digamos assim, e com isso ela consegue acelerar ou enviar mais potência de acordo com o que tem disponibilidade, indicar autonomia, saber quanto está consumindo, e gravar informações, inclusive, no data logger, que é para posterior análise ou para acerto e tudo mais. Então, assim, ó, eu fiz uma aula agora aqui, um Telecurso 2000 aqui em poucos minutos com vocês, mas eu queria dar essa contextualização um pouco mais pesada, digamos assim, mas eu acho que tem muita gente que assiste também e gosta de entender
o quanto as coisas mais profundas técnica, né? Mas agora é o seguinte, ó, falei a parte técnica profunda, quem não dormiu aí tá de parabéns, quem dormiu aí, ó, quiser prestar atenção, volta, assiste mais uma vez, mas agora vamos falar da parte prática um pouco, vamos falar de treino. Eu tenho uns especialistas aqui que a gente chamou porque a gente queria fazer um upgrade no carro, na parte de suspensão, né? Para quem conhece Fusca, sabe que o Fusca tem umas limitações aí meio grandes, assim, da maneira como ele foi projetado lá há 100 anos, não digo 100 anos atrás, meus Jesus, quase isso, né? Uns 80, 90 anos atrás. E hoje em dia, para conforto, tem muito mais coisas novas, né? Então, chamar aqui aí, o Anderson? Santiago. Beleza, Bom, tudo como é que tá? Tranquilo? César. Bom, como é que tá, César? Tudo certo. Esses dois caras aqui são o seguinte, são especialistas em Volkswagen, né? Vocês fazem já várias peças, assim, Sim. especialmente suspensão, né? E tu também trabalha Também. com esses carros aí há quantos anos aí? O Fusca foi meu primeiro carro, Aham. há 30 anos atrás. Ganhei um. Aí foi, até que eu tive o segundo carro. E ele só ficou no meu nome e na família. Aham. Daí, na pandemia, aquela coisa que ninguém sabia o que ia dar, o que não ia dar, eu E tu peguei trabalhava com outra coisa antes? venda, sempre com venda, sempre mostrando o produto para os outros comprarem, né? E um bom mostrador, inclusive. Daí, saí do onde é que eu estava, pensei, vou centrar minha vida. Daí fui lá pro sítio, uns dias depois, uma enxurrada. Parecido com o que veio aqui, né? Quase De alagamento? alagamento. Daí meu irmão falou, agora pega esse carro e restaura pra ti. Daí comecei. Daí foi, como é que fazer, ninguém queria fazer e tal. Pesquisa, YouTube, até que resolvemos pegar e botar a mão na massa. Foi 7 meses para restaurar o carro. Daí depois, e a dificuldade de encontrar uma borracha boa, uma peça boa, uma cromagem boa, um friso, né? Sim. Era muito difícil, né? Daí consegui fazer um Fusca legal, que está comigo lá, é a inspiração. E daí, como eu digo que egoísmo não faz parte do meu ser, abri uma loja, né, para atender os amigos, o pessoal mais de perto ali. E foram gostando do que eu fazia, e a coisa foi incrementando, né? Cara, mas eu digo, todos os negócios começam assim, começa com uma paixão e às vezes uma alternativa, uma oportunidade e vai mudando. Pequeno, pé no chão, daí YouTube também, alguém fazendo uma suspensão. Comecei a achar estranho, então, mas cadê o telefone? Tinha um telefone. Peguei e liguei pro cidadão, falei, tu faz suspensão? Faço. Posso visitar a tua loja? Era eu. E Então, daí ele foi lá me visitar no dia, mostrou o Fusca dele inteiro. E aí a gente começou a conversar, né? E na época a gente também não tinha Fusca. A gente fabrica as peças, mas a gente não tinha um nosso, entendeu? Aí depois de um tempo, quando eu vi o trabalho dele, pensei, não, agora a gente é obrigado a comprar um carro e colocar na mão dele. Porque o mais difícil num carro desse hoje são os detalhes. Sim. Tu instalar uma borracha do jeito certo, é os detalhezinhos. E hoje é isso que valoriza muito o carro, que deixa ele bonito, né? Sim. Aí pensei, agora é a hora. Daí comprei o carro, levei pra ele, entreguei na mão dele e falei assim, faz o que tu quiser. Ele fez tudo. Aí, claro, a gente veio com suspensão, a gente é muito parecido, por exemplo, com vocês, né? A gente desenvolve a peça, mas antes, em si, de colocar no mercado, a gente faz os testes, a gente coloca nos carros, a gente vê o resultado que dá. Então, isso é uma coisa muito legal e que traz resultados, né, César? Hoje, praticamente todos os carros que ele monta lá, sai com suspensão nossa, pedaleira, sai com um monte de coisas. Isso que é legal. E aqui, então, vamos nesse carro, assim, o que chamou mais a atenção, assim, o que vocês botaram a mão aqui para... Depois vamos falar de suspensão, mas de repente bem, na chegada a gente viu que faltavam algumas borrachas, né? Borracha do capô, as pestanas internas, a borracha da Sim, tampa então, do motor traseiro. Capô aqui, Isso. pestana interna. Essa aqui, ó. Por dentro do vidro aqui, Isso ó. aqui de dentro. Que são peças realmente ruins de colocar e tem N qualidade no mercado, né? A gente foi também no YouTube, conheci algumas pessoas que vão lá na fábrica de borracha. Eu quero uma borracha de borracha pura, não reciclada. Um produto com silicone dentro, né? Então a gente tem esse produto para instalar nos carros, né? E aí, então, fez alguns detalhes das borrachas, fizeram uns acabamentos, assim. Acabamento, limpeza. Lá na parte traseira também. Sim.
Daí falei pro João, tá faltando algumas pecinhas, né? Os apelidos das peças, né? A gente chama lá de morcegão, né? Daí uma peça original que a gente tinha lá, daí as mangueiras também original, né? Sim, e daí essa água que escoa aqui, não vai aqui em cima. Ela sai já aqui fora. Isso. Exatamente. Ela não cai mais em cima na parte de motor, né? Sim. Ela tem essa função. E essa borrachinha aqui também, né? Legal que tinha todos os encaixes, né, para elas também. Sim. Era um Fusca bem íntegro, né? Um Fusca bem íntegro. É difícil, tem N qualidades, né, de restauração, né? Sim. É como você falou, né? Hoje, para ti pegar um carro e restaurar, além de levar 2 anos, você gasta um monte, né? Então, no meu caso, eu também fiz igual. Eu comprei um carro que já era bonito, e em cima dele a gente deixou ele mais bonito ainda. E não levou 2 anos, levou, né, no caso, menos tempo, e ficou numa qualidade visual também muito, muito legal. E o que mais, assim, chamou atenção para vocês com relação... Porque você também nunca tinha pego um carro elétrico, Não, né? é a primeira vez. Eu achei legal a elasticidade do motor. Cara, por exemplo, assim, ó, bota uma segunda, tu acelera, ele vai indo. Claro, não faz ronco, né? Não tem ronco, mas ele vai muito longe. Vai embora, Aí quando tu coloca a terceira, ele continua. Então ele se torna um carro rápido, né? Um carro legal de acelerar e óbvio, não faz barulho nenhum. Então, as pessoas que estão na rua, às vezes vê o Fusca passar e ficam pensando, meu... Mas sabe que de barulho, que ele fazia muito barulho, umas coisas que não me incomodava era justamente a dianteira, né? Sim. Ele fazia muito barulho, assim, de suspensão, né? E outra coisa, esse carro, hoje, ele tem um peso de bateria muito grande na frente. Sim. Então, assim, um tanque de combustível normal não tem metade do peso das baterias. Então, as baterias são mais pesadas. Então, era um carro que ele se tornava muito duro para andar. Você sentia, assim, muito impacto andando, passando uma lombada, que é justamente esse peso, socava a frente no chão. Aí, para piorar, ele tinha um sistema de catraca. O que é o sistema de catraca? Ele é instalado na suspensão original, onde ele permite com que o carro baixe. Só que fazendo isso, você perde o curso da suspensão. É a mesma coisa você cortar a mola de um carro. Sim, tu perde. Corta a mola, o carro vai baixar, Uhum. só que ele vai ficar com um curso bem pequenininho. Então, qualquer coisa, qualquer impacto, ele já dava no final de curso, que é onde você sentia muito essa questão. E agora não. Agora, né, tem esse upgrade aí. Sim, se não vai mexer. Ele mexe, mas... E, cara, eu tô muito curioso da suspensão aqui, ó. Sim, então, a suspensão é uma suspensão totalmente independente, né? Os dois lados trabalham de formas individuais. É o sistema duplo A, que a gente chama, que é muito utilizado hoje, principalmente em carros de competição. Tem um ajuste de cambagem e tudo, bem legal. E trabalha com coilover também, o que permite a gente configurar. A gente configura muito a questão de mola, né? Então, como esse carro teve um peso muito maior na frente, a gente também já aumentou a mola também justamente por causa disso. Sim, e aí baixa inteira a suspensão. Vocês têm imagem disso aí, né? Temos, a gente tem. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos botar na edição aqui a imagem da suspensão desmontada, porque não, se ficar se abaixando aqui não vai dar muito certo aqui para entender o tamanho do processo, né? Então, assista aí. Já retiramos as rodas e os pneus, então aqui a gente observa que ele possui já um disco diferente. É um disco ventilado, uma pinça de freio flutuante. Eu acabei medindo aqui, ele possui o mesmo diâmetro do original, que é um tamanho muito bom. São 280 milímetros de diâmetro e com uma pinça com funcionamento melhor. Vamos começar a desmontar agora toda a parte de suspensão, vamos tirar os terminais, vamos tirar os pivôs para conseguir sacar a suspensão fora e começar a colocar nova. Essa parte de disco e pinça vai se manter original. Já observamos algumas adaptações, né, César? Olha só o flexível de freio, um parafuso 8.8 furado para poder passar o óleo de freio. Não está certo, não é dessa forma que precisa ser montado. E observamos aqui também que o carro possui uma adaptação de coluna elétrica, que está aqui na parte interna. Mas a direção não é leve e provavelmente ela não está ligada, ou se está, tem algum funcionamento errado, porque a direção dele está bem pesada
mesmo com aquela coluna ali. Nossa maior dificuldade nesse carro é que a gente precisa instalar a suspensão sem tirar a bateria do lugar. Então toda a instalação vai ser feita aqui por baixo. E o ponto mais complicado, a parte mais difícil até o momento, vai ser soltar esses dois parafusos aqui, ó, da carroceria. Tem um aqui e outro lá. Mas tem espaço bem tranquilo ali por cima pra gente fazer isso aí. Conseguimos finalizar a retirada dos parafusos. Então aqui por cima conseguimos ter acesso nesses superiores. A caixa de direção elétrica tinha um ponto de fixação ali no chassi também. Já está solto, olha lá ela. César, já podemos remover tudo? E esse carro tem um esquema legal, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um calço. A gente compra ele nesse formato. Ele serve para aumentar um pouquinho o caster da suspensão dianteira. Então tem um efeito de melhorar a dirigibilidade do carro. Na nossa duplo A não é necessário esse calço, tá? A própria suspensão já gera mais caster, o que dá essa melhora na dirigibilidade. Aqui, ó, raspava a roda, inclusive tá gasto. Então a roda não tinha esterço total. Agora é só arrancar fora? Então tá, vamos tirar. E aí depois vamos fazer os cortezinhos, as marcações. Hoje a gente vai testar um equipamento diferente para fazer esse corte. A rosca do parafuso nunca mais acaba, né? Saiu. Aê. Quê? Aham. Uma das pecinhas está aqui. São apenas 2 cortezinhos aqui no cabeçote. Então essas chapinhas são obrigadas a sair para comportar um agregado tubular no lugar. Depois a gente vai fazer o acabamento, detalhezinho, para poder encaixar a suspensão. Ainda tem um outro lado para cortar. Estamos utilizando essa tico-tico para diminuir a quantidade de faíscas, porque querendo ou não ali em cima tem uma bateria de alta voltagem, então a gente não quer que tenha nenhum tipo de acidente com explosão. Deus o livre. Então vamos tentar fazer com ela. Até agora está sendo tranquilo, não está sendo difícil. A suspensão original já saiu, tá aqui do ladinho, ó. Suspensão, coluna elétrica, já tá tudo separado. Hoje é feriado, sexta-feira, dia 15 de novembro, às 10h17. Eu e o Cezinha estamos fazendo umas horas a mais. Já são quase 11 horas. E vamos finalizar o expediente por hoje. E fizemos um corte ali do cabeçote. Então as duas pecinhas estão aqui. Conseguimos cortar com a tico-tico, então foi praticamente zero faísca. Ela não faz nenhum tipo de fuligem igual a lixadeira, então é um negócio até mais fácil, né? Além de ser mais seguro também nesse caso. Amanhã a gente vai dar uma organizada aqui. Como eu falei, hoje é feriado, 11 horas da noite, e a gente já finalizou a parte principal. Se fosse um Fusca original, seria ainda mais fácil, tá? Porque daí a gente removeria o suposto tanque de combustível. Nesse caso, a gente não pode mexer. E além disso, tinha umas adaptações a mais. Na direção, tinha aquela coluna elétrica que lá atrapalhou um pouco também. Demorou até desligar todo o sistema e conseguir remover ela e tudo mais. Então é isso aí, né? Se fosse um Fusca original seria ainda mais rápido. Esse processo da dianteira é bem simples, ele é fácil, existem alguns cuidados, mas são bem pequenos. Mas amanhã cedo a gente continua na montagem. Amanhã a ideia é deixar esse carro no chão, vamos ver aí como é que vai ser, beleza? Então até logo. Já é outro dia, hoje é sábado, estamos aqui desde as 7 horas, 7h30, né? E estamos bem cansados de ontem. Agora vamos continuar a montagem. As peças aqui já estão prontas para ir para o lugar. Agora a gente vai fazer um acabamento naquele cortezinho do cabeçote.
São os dois cortezinhos bem simples. E aí, o próximo passo, a suspensão encaixa no lugar. A gente posicionou a caixa de direção no lugar e a gente fez o alinhamento para o furinho aqui da coluna de direção, tá? Após esse alinhamento pronto, a gente vem aqui por dentro com a serra-copo e a gente faz esse corte exatamente entre essas duas partes principais da estrutura. Ou seja, é necessário fazer esse furo porque a caixa de direção ela não é mais utilizada original. Então a gente vem com uma cruzeta que faz a ligação dela. Depois vamos fazer o acabamento certinho, bonitinho nessa área. Junto com o kit de suspensão vai a cruzetinha nova. Então ela quem faz essa ligação entre a caixinha de direção e a coluna nessa parte aqui, ó. Exatamente assim. Esse furo original aqui a gente vai fechar ele, justamente para não entrar umidade. E aí o pessoal pergunta, tá, mas vocês não tem dó de fazer o furinho? Olha só, isso aqui é o que o César montou até agora aqui na oficina dele. Esse aqui é o Fusca dele, tá? Então você pode ver que o Fusca dele foi todo restaurado e ele fez a alteração. Depois o do Zamban, que é outro Fusca aqui de Rio do Sul, também o Fusca todo restaurado. Aí depois o nosso Fusca, também foi feito a mesma alteração. Uma variante, esse aqui é da variante. O Fusquinha que está sendo restaurado agora, o azulzinho, também está indo a suspensão. E o amarelo agora da Fulltech. Isso que está faltando um que ele perdeu. Ele está guardando para fazer um quadro e daí embaixo ele vai escrever o nome de todos os Fuscas que ele já instalou. Esse aqui é o Fusquinha do César. Antes dele instalar a suspensão, o carro estava totalmente restaurado. Aí ele ficava me perguntando, João, mas meu carro já está restaurado, será que eu corto? Será que eu faço cortezinho? Aí ele inicialmente ia deixar para instalar no outro Fusca dele, que é esse aqui do lado, ó, que está em processo agora, vai para pintura e tudo mais. Mas ele acabou andando com um Fusca com motor Subaru, com umas suspensões com a gente lá na fábrica. E aí depois que ele andou, ele ficou louco, né? Então, próximo passo ele já colocou a suspensão no dele. Esse aqui já é um Fusca de outro cliente. Vocês podem ver que ele tem um visual totalmente original. Furação 5x205 de rodas. E esse carro também já tem a suspensão dupla dianteira. Ó, a direção como é leve. Tô virando com 2 dedos, ó. Aqui tem outro, esse aqui também é dele. Ó, Fusquinha azul, também furação 5x205, duplo A dianteira, totalmente restaurado. Então isso aqui é para mostrar para vocês que mesmo o carro totalmente restaurado, vale a pena instalar a suspensão porque as melhorias são muito grandes. E lá por último o nosso carro, que com certeza também tem a suspensão. E para a traseira deles, a gente está desenvolvendo um projetinho novo. A gente já tem a duplo A, mas estamos com um projeto diferente agora para o ano que vem, então vai ficar bem legal. Olha só, fizemos a montagem da coluna de direção. A cruzeta já foi direcionada ao nosso novo local. Aqui na parte inferior vai ser feito 4 furinhos e já temos a coluna de direção funcionando, ó. Olha que legal. Tá bem top, bem legal. Todo esse tubo aqui vai pronto, o rolamento vai pronto. Aqui na parte inferior a fixação original. Então é um kit plug and play. A única peça que vocês vão utilizar da coluna de vocês é o estriadinho aqui em cima, tá? É bem simples, é bem fácil
E ó, show de bola. Caixa de direção já está posicionada, cruzetinha com a saída. E agora a gente pode continuar a montagem das mangas, fazer os 4 furinhos aqui em cima, colocar as porquinhas. Aqui na parte de cima já acompanha essa chapinha aqui com os parafusinhos Allen de inox. Essa chapinha vai por cima da carroceria. Então a gente faz um sanduíche com a parte interna aqui do capô. Caixa de direção está instalada. Coisa mais linda. Tudo prontinho. Só falta fazer a furação aqui embaixo. Aqui na parte da suspensão a gente já instalou o reforço do cabeçote, que foi uma das atualizações que a gente fez. Totalmente fixo aqui junto com a bandeja da suspensão. Já encaixei também a manga de eixo no lugar. Posicionamentos originais, terminal de direção, pivô inferior, pivô superior e a porca de cambagem. O César tá dando um talento aqui do outro lado. Detalhes, né, César? Detalhes tão pequenos, né, Marcos? Olha ali. Tá cutucando. A gente foi soltar os 2 parafusos na parte inferior que fazem a fixação da carroceria. E eles estavam... Conseguiu tirar? Consegui. Totalmente presos. Então com silicone e tudo... Silicone não, com spray, desengripante e tal, a gente conseguiu tirar. Então agora o César tá fazendo uma limpeza nessa parte. O ideal é arrumar, né, César? Mas dá de propor ao cliente num futuro aí fazer um restauro, né? Precisa estar fazendo um conserto maior, não é só isso aqui, também. Tem ali também. Então assim, de primeiro momento, o que é feito aqui? É feito uma limpeza, aí depois é fechado com silicone, né, meu? Porque não tem outra forma. Cola de para-brisa, provavelmente. Isso. Desculpe quem é contra, né? Mas é um paliativo aí que a gente pode fazer, né? Até a gente definir a instalação. Porque a cola vai impedir com que entre mais água lá para dentro, né? Então dá uma segurada aí por não ter. Aqui na parte de trás a gente faz também um cortezinho por causa da coluna da caixa de direção, tá? Se deixar dessa forma, a hora que vira o volante, essa porquinha vai raspar aqui e vai ficar fazendo barulho. Então a gente já vem, faz o cortezinho pequenininho aqui e tá tudo certo. Antigamente a gente fazia um corte nessa área também, mas a gente alterou essa curvatura da bandeja superior, diminuímos a bitola do tubo, então agora não é mais necessário essa alteração. Caramba, viram aí as imagens da instalação? Parece fácil, né? Não é? Sim. Na verdade é fácil depois que está feito, né? Tendo a peça é fácil de... A gente manda tudo o mais pronto possível, né? Então uma pessoa quando compra um kit desse, ela tira a suspensão original e vai encaixando tudo no lugar. Nesse caso, bem no dia da instalação, a gente estava em mudança no nosso galpão. Então, a gente está saindo de um lugar e indo para um lugar maior, né? Ficou bem legal. E aí a gente fez na loja dele mesmo. Eu e ele fizemos lá no feriado, até de noite, e em 2 dias a gente instalou toda a suspensão e deixou o carro pronto. Daí o resto a gente aproveitou para andar, para testar, né? Levamos para os nossos amigos também olharem. Um eletricista, a gente pediu para ele medir a carga do alternador para ver se estava carregando. A hora que ele abriu, opa, não tem nada aqui. Eu vi isso aí, foi engraçado. E até uma brincadeira que eu falei, quantos habitantes tem na cidade lá? A minha tem 6 mil habitantes. Uns 50 deles, os habitantes, me mandaram foto do Fusca quando estavam em algum lugar andando, perguntando, foi legal. Não, chamou muita atenção. Sim, porque o carro de fora, assim, tu olha, tá, um Fusca bonitinho, né? Mas aí o cara vai sair, não tem barulho de Fusca, né? Não faz barulho nenhum, o cara se liga que é elétrico, né? Sim. O que mais buga a mente é quando você chega no posto de combustível e fala, eu quero carregar ele, não quero abastecer. Mas como assim? Aqui que carrega, né? O que a gente fez? A gente botou uma plaquinha basculante, ó, e foi fazer, ó. Mas uma coisa interessante até, ó, já que eu tô mexendo na placa, ó, essa placa aqui foi muito difícil conseguir emplacar esse carro, né? O regulamento aqui a legislação brasileira para emplacar carros aqui elétricos é muito rígida, assim, eles não têm um processo que nem se fosse uma conversão de carro a gás, assim, o GNV, por exemplo, para elétrico. Infelizmente o Brasil ainda está atrasado nisso e para fazer isso aqui tem que fazer uma CAT, tem que fazer toda uma aprovação do carro como se fosse uma conversão, assim, como se fosse uma conversão de motorhome, assim, por exemplo. Então a gente, por exemplo, na Fueltec a gente fez todo esse processo, ele custou de certa maneira caro para fazer e ele ainda é específico assim, ele só serve para um Fusca 73L. Se tiver um Fusca 74L, o CAT que a gente fez não vale. Então, assim, o Brasil ainda tem que aperfeiçoar nisso, mas dá para fazer. É um processo que dá para fazer.
E até antes de a gente andar com ele, ó, vamos mostrar um carrinho para vocês aqui. Cheguei na empresa aqui, eu disse, que é esse negócio aqui, ó? Até aproveitando, já que a gente está falando de elétrico, ó, esse up aqui, ó, não é o meu up TSI ali, o que a gente está fazendo nos outros projetos, que é segredo ainda. Mas esse up aqui é um up da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com outros órgãos ali, que a gente está fazendo a conversão de elétrico, justamente. A gente é responsável por uma parte do projeto, mas a universidade está desenvolvendo alguns componentes ali. É um projeto bem legal aí. Legal. Só que ele ficou na enchente também, então agora que ele foi recuperado. Assim como o Celta também, ó. Uma das grandes perguntas assim que normalmente o pessoal faz para nós quando vê o Fusca é o câmbio. O que utiliza, né? Mas o motor elétrico é acoplado direto nele, né? Tem volante e embreagem. Embreagem também, isso que eu achei legal. No início até achei que a embreagem não funcionava, tinha um pedal só por estética, mas não, ele é funcional, né? Mas olha esse carrinho aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, mas eu não vou entrar em detalhes porque eu não sei muitos detalhes. Eu simplesmente cheguei na empresa agora aqui, acabei de chegar dos Estados Unidos, vi o carro aqui, eu liguei pro pessoal, disse, o que é esse carro aqui? E aí eu fui descobrir que esse carro aqui foi o primeiro carro convertido em elétrico do Brasil legalizado, emplacado. Parece que foi em 2012 que ele fez esse processo, então já tem mais de 10 anos, 12 anos. É um carro que ele foi, pelo que eu entendi, isso aqui era um up. Era um up que eles reduziram as dimensões em todas as dimensões, assim. Sim. Ele foi reduzido assim, né? E assim também. Foi reduzido todas as dimensões e ele está com uma FT 450 agora. Porque que acontece? Quando eles converteram há muitos anos atrás, eles não existia, por exemplo, a própria Feotec, nós não tínhamos controle de carros elétricos, não tinha nada. E parece que eles tinham algumas limitações de recurso para utilizar, para gerenciar a bateria, gerenciar o motor. E agora esse carro ficou alguns anos parado e agora ele está sendo reativado. E aí a gente está fazendo uma parceria com eles aqui, com a Jade, que é de Lajeado, é um carro emplacado, inclusive em Lajeado. E eu provavelmente nos nossos canais da Feotec a gente vai falar um pouquinho mais. Agora que eu vi, ó. O motor elétrico está aqui na vertical, ó. É um motor bem... Vamos abrir isso aqui. Fiquei curioso. Fizeram não abre uma adaptação bem diferente aqui. Como é que abre esse capô aqui? Opa! Aqui, ó. Olha só. Botaram o motor elétrico assim na vertical. Mas como é que é? A transmissão, né? Uma transmissão. Em pé. Provavelmente é só uma coroa pinhão, assim. Isso. Eles montaram um câmbio em pé, né? Pra cima. Mas não é um câmbio, é só uma coroa pinhão, né? Só tipo um diferencial, né? É um diferencial. Interessante, ó. E é um motor bem antigo da Vega, assim, até refrigerado a ar, ó. Não é refrigerado a água. Sim. Que legal. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Esse aqui é um outro projeto, provavelmente isso aqui no canal da Feotec. Para quem procurar aí o Jade, carro elétrico, Jade elétrico, na internet, acho que acha bastante material desse carro aí, até de quando é que ele foi construído. Interessante ver que ele está aí, interessante que vamos reativar esse projeto. E até aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui são alguns packs de bateria, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui, ó, são as baterias que tem dentro do Gol elétrico nosso, que é diferente do Fusca. Essa aqui é uma célula grande, ó. Então a gente tem 196 dessas células aqui no Gol. Cada uma delas é 3 volts e pouco, ou esse tipo de coisa. Só que ela basicamente fica concentrada em menos células, em vez de ser 3.000 células, que nem é no Fusca. No Fusca a gente chegou a ter uma bateria com 3.500 células também, mas por um erro na hora da restauração de configuração do BMS, ele descarregou tudo, drenou para manter a bateria de chumbo carregada e quando descarregou abaixo do nível crítico, perdeu a bateria. E aí a gente teve que refazer. Então essa aqui é um pack de bateria e aí tu faz tipo uns engradados, ó. Então esse aqui são 6 aqui engradados, ó, cada um tem 6, então tem 36 células aqui, ó. E aqui, no Gol, por exemplo, quantas dessas foram utilizadas? 196 dessas. 196. Dessas módulos aqui. De cada bateria. Né? Então aqui tem 36, tem 36, não é muito mais que isso, ó. E no Gol é no lugar da bateria do tanque original. Do tanque de combustível. Minimamente maior, assim. A gente tirou o step e fez o lugar para ele. Então tá, aí é só para mostrar um pouco de uma bateria, né? Vamos dar uma volta de Fusca elétrico, então, agora com suspensão nova, ó.
Uma coisa que é importante, ó, para entender, ó, basicamente aqui liga a chave, né? A ECU sempre está ligada porque ela tem que gravar, ou ela tem que monitorar a bateria, manter tudo, né? Aqui a gente está vendo, ó, por exemplo, ela está com 13,2 volts aqui no sistema de baixa tensão, porque tem a bateria de 12 volts, né? Muita gente acha que um carro elétrico não tem, mas bateria de 12 volts, ó, já está em drive. Aqui eu posso mudar, ó, tem uma chavinha para mudar para drive ré. Isso é interessante, tem 4 marchas de ré para trás também, né? É, na verdade tu pode vir de ré, inclusive. Normalmente eu ando nele, a terceira marcha é confortável o suficiente para andar. Sim, a segunda também é bem elástica, né? Sim. A gente andou lá com a estrada menor. Sim, verdade, dá para até, vamos botar uma segunda aqui, ó. Tem mesmo. Vamos fazer uma doideira. Ó, o Mazda aí. Nosso sonho. Quando vocês vão estar vendo esse vídeo, vocês já vão saber quem que é o novo ganhador, o novo proprietário do Mazda. Quem sabe não levamos para Jesus. Imagina essa. Essa é a questão que eu ia pagar. Vamos esperar para levar o Mazda. Já até o reboque já está aí. Acho que eu botei quarto. Não, é segunda. Todo Fusca tem as suas manhas, né? É. Todo dono de Fusca conhece o seu. Mas eu vou te dizer agora, ficou gritante a diferença entre a dianteira e a traseira, né? Ficou. Na verdade vocês fazem o kit traseira também, mas ele não serve pro carro porque esse aqui é do elétrico, né? É. Então, nesse caso, a gente também poderia instalar um kit traseiro, tá? Cheiro de queimado. Não, mas não é daqui. Não, né? Aqui... Quem não tem carro preparado, ainda mais o carro elétrico, sente qualquer cheirinho já fica na dúvida. Então, Anderson, como eu estava te falando, a gente tem a suspensão traseira e ela serviria nesse caso também. Porém, nesse caso você tem várias peças da parte eletrônica onde fica todo o sistema de suspensão. Sim. Então a gente precisaria de mais tempo para desenvolver, né, para montar tudo, e precisaria provavelmente de um técnico de vocês para a gente reposicionar esses itens, né? Algumas coisas, porque na verdade a suspensão do Fusca, tanto na dianteira quanto na traseira, é uma parte muito importante da estrutura, né? Mas isso que você falou, ela é bem interessante, tá? Antes de fazer a instalação da dianteira, você não sentia muito a questão da suspensão traseira. Você tava bem tranquilo. Agora é o contrário, meu. Agora você não sente a dianteira, mas a traseira sente tudo. Mas cara, vou dizer assim, é gritante a diferença assim de conforto. Olha só. Aqui, olha só. Vem nos pulos aqui, né? Viu? A traseira pulando? Mas mesmo assim, eu acho que a dianteira é mais importante que a traseira, né? Sim. Assim, para um primeiro upgrade, sim. Sim. Mas como você já sentiu a diferença nos primeiros 2 km rodando, imagina você rodar todo dia com esse carro. Sim. Então, você ia querer também fazer o upgrade da traseira. Sim. Porque você, ando todo dia. A diferença realmente ela é muito grande. E um detalhe bem legal dessa suspensão é o ângulo de caster. O Fusca, tu sabe o que é caster, Anderson? Uma suspensão? Mas a inclinação das mangas de eixo, né? Então o caster em um carro normal é ele que faz o carro andar reto. Tem a autocorreção, solta o volante, direção volta. E o Fusca, o caster, ele é praticamente zerado. E muitas vezes, quando você troca o cabeçote do chassi, ele fica negativo. É tudo errado. Nesse caso a gente conferiu, o caster está ok e a própria suspensão ela já te dá um caster maior. Você faz esses movimentos com o volante como se estivesse desviando de um buraco, você vê como a frente aponta. E isso é devido ao caster, dá uma... aqui vai ser, ó, aqui tem um buraco de... Entra bem tranquilo. Quem tá aqui atrás sofre mais, né, porque tá em cima da suspensão traseira. Pode ver aqui que eu
quase bate na cabeça. Mas cara, filho, dá pra perceber muito conforto, mudou muito. Detalhe, Anderson, como a gente faz suspensões, 99% são para carros de rua, tá? Buchas, só a borracha. Ah, João, mas por que não usa bucha em PU? Porque acontece isso, o carro fica muito duro. Sim. Ó, aqui atrás, na suspensão traseira dele, tem umas buchas em PU no facão. Então, é algo para um futuro próximo da gente fazer um upgrade na traseira também para dar um conforto legal, assim como é a dianteira, ó. Tá ótimo. Fica bem legal. Impressionante mesmo. E outro detalhe, né, que a gente não pode esquecer... Vou mirar nos buracos aqui, ó, vamos ver. Não, pode mirar. Depois que a gente põe a suspensão, a gente procura os buraquinhos para passar dentro, é interessante. Ó, eu me esquecendo, pisei na embreagem aqui, ó. Na hora. Outro detalhe muito legal foi que a gente instalou uns amortecedores da nossa linha NCO, são parceiros nossos, são amortecedores envolvidos, cara, um padrão totalmente diferente, tá? E ele passa, tu viu o conforto que passa pro carro, Sim. Né? Outro detalhe, esse carro tem roda 17. Sim. Então isso aqui numa suspensão original deixa o carro muito mais duro para andar. E aqui você andou com o carro macio, legal, não faz barulho. Tá aí, quando o pessoal vai perguntar quanto é que custa uma suspensão dessa dianteira assim? Assim, hoje a gente tem kits a partir de 5.850, mas pode ir até 11.400 e pouco, se eu não me engano, tá? Então aqui a gente tem praticamente tudo que tem de melhor. Só não tem a barra estabilizadora porque a gente só recomenda para quem vai andar na pista e tudo mais, que não é esse caso. Ela deixa o carro um pouquinho mais rígido para andar. Mas todo o restante que tem de melhor tá aqui. Cara, muito bom mesmo. Tô impressionado aí. Realmente é o que eu imaginava quando eu te procurei lá para perguntar, foi o que eu imaginei mesmo, porque a gente sabia, a suspensão dele era desconfortável, assim, especialmente a sensação no volante, assim. Sim. Era estranho, né? E a gente queria, e uma coisa que a gente faz muito com esse carro, que a gente usa ele muito para mostrar para clientes ou para pessoas, né? E realmente, eu mesmo quando estou em Porto Alegre, às vezes eu pego ele e fico rodando dia a dia, assim, alguns dias. É muito legal de andar, assim, o elétrico, né, em si, né? Sim. Tu consegue? Até porque ele chama muita atenção, né? Então Sim. isso é muito legal para a própria marca, né? As pessoas olham mais. Quando ele chegou lá, eu falei pro João, legal, a gente tem bastante coisa para mostrar aqui. Porque a diferença é ser grande, assim, né, na suspensão dianteira, né? Cara, muito legal. Vamos dar uma volta de Gol agora? Bora, tô curioso. Pode entrar aí. Claro que essa aqui é a injustiça com o Fusca ali de projeto, né? Ajusta o banco aí. Mas eu vou te dizer, fazia um tempo que eu não andava nesse carro aqui. Até o cheirinho dele diferente, né? É diferente. Não é de Fusca. Não. Esse aqui, uma coisa que a gente fez diferente, ó, ele não tem câmbio, né? Porque esse aqui que a gente fez, ele como o motor é bem mais potente, a gente tirou todas as relações e deixou só a terceira. Então ele não tem ré, não tem nada, não tem câmbio, não tem embreagem aqui. Ele tá... Só acelerador e freio. Só acelerador e freio. E esse que liga o barulhinho é a bomba de vácuo. Pro freio. E a própria Feutec controla a bomba de vácuo. Que legal. A única coisa também que a gente não sabia se o câmbio ia aguentar, a gente botou uma relação de engrenagem forjada. Porque tem 35 kg de torque aqui. É bastante. É um Santana original, deve ter uns 19. O que mais se ouve é o barulho dos pneus ainda. Claro, esse aqui tem um pneu fininho, né? Porque a gente botou uma roda aro 17, acho que é. Eu, Anderson, uma pergunta, por exemplo, a FT550, uma normal, e essa é a mesma FT ou a mesma. A programação interna é diferente? Mesma coisa, a diferença é que na Feutec aqui tu tem a menu de eletrificação, ó. Então ela está configurada aqui no tipo de motor, ó, em vez de ser motor a pistão, rotativo, ela está configurada como motor elétrico. Legal. O bom é que não precisa esquentar o óleo, não precisa... Na verdade, o óleo do câmbio certo era esquentar. Mas o motor não tem bronzina, não tem nada pra... É a preocupação das super máquinas, né? A luz da injeção, do tanque ligado.
Dá uma empurradinha, né? Que legal, cara. Eu não imaginei que era tanto. Na verdade dá pra botar um motor desse no Fusca também. É que lá tem vários critérios. O Fusca ele tá com 130 volts de bateria, esse aqui é 450. Então ele consegue, aqui tu consegue ter bem mais potência. Melhor, né? A tensão da bateria é basicamente, quanto maior a tensão, mais ele consegue aplicar. Ele chega a querer distracionar. À primeira vista, para um leigo, motor elétrico, é o motorzinho liquidificador, né? Não pensa que vai ter essa potência. Não. A maioria que falam, conversam, mas não andou, não experimentou, né? Na verdade, se tu pegar o carro, a potência do carro assim é como se fosse na minha opinião, como se fosse um 2.0 turbo, assim, um A3, por exemplo, maior, reprogramado até. Se fosse falar em potência de motor a combustão, seria 300 pelo menos. Não, é que na verdade ele tem o torque. Ele tem o torque de um carro de 300 cavalos, que seria tipo 30 kg de torque, 35 ou 350, só que a potência mesmo é 180 cavalos. Então, na verdade, pela relação de marchas que tu consegue, ou no caso aqui, como ele fica muito elástico, né? Ele consegue sair parado já com torque assim e gira bem. Ó. Aqui é por quantos quilowatts está fazendo, ó. Ele chega a dar uma passarinhada, né? Fazia tempo que eu não andava com ele, vou te falar a verdade. É divertido, né? Acho que essa semana eu vou te usar. Uma oportunidade dessa eu tive com o João, com o motor Subaru no Fusca. E com a suspensão dele. Eu não dei uma palavra assim, eu fiquei assustado. Não, deixa eu falar. Nesse dia, o César tinha o Fusca dele 100% original, restaurado, então ele tinha dó de instalar uma suspensão diferente, porque tinha um cortezinho aqui e ali pra fazer coisa mínima. Mas a hora que ele andou no Subaru... Já muda a visão. Totalmente. Ele olhava pra mim e ele não tinha palavras. A primeira curva eu pensei que eu ia morrer. Eu falei, obrigado Deus, foi muito bom a minha Quantos vida. HP tinha o Subaru? O tinha motor? uns 300. Era o 2.5 turbo. Não, motorzão, né? Só que por a potência no Fusca e deixar com aquela suspensão deficitária, é terrível, né? Sim. Daí eu fiquei sem palavras. Daí o João falou, pô, tu não falou mais. Eu tava fazendo contas pra pôr no meu Fusca já, né? Consultando o meu caixa, como é que ia fazer. E realmente, hoje eu tô muito satisfeito com a suspensão, né? Ainda tem um upgrade de amortecedores MCO também, né? Que na verdade hoje em dia um Fusca assim já não é mais um carro barato ele já é um colecionável, né? Tipo assim, quando tu investe num carro desse assim, tu acaba fazendo vai custar mais caro, mas em compensação virar algo exclusivo, né? Já tá consciente o cliente. Que nem... uma das minhas vindas para cá também chamou atenção, a FT, né? Já vou fazer todo um plano como é para instalar um Fusca combustão também, que tem bastante procura, né? Sim, e num combustão a FT 450 toca muito bem. Porque... E outra, esses carros hoje não é mais igual antigamente que usava até na roça, entendeu? Sim. Então hoje o pessoal usa final de semana, durante o dia usa outro carro, mas anda pouco às vezes com o carro no carburador e tu sabe como é que deixou um mês parado, vai lá para ligar, já não é mais a mesma coisa. Então a nossa intenção é trazer essa tecnologia para os carros que a gente monta lá. E na verdade quase o cara ele vai melhorar a suspensão, vai melhorar o motor, vai melhorar a dirigibilidade, consequentemente. E no fundo é para as pessoas que usam, né, o carro assim. É a pessoa que vai usar o carro para se deslocar, para passear, para no encontro de amigos. Eu digo uma coisa assim, chegar com um carro assim, por exemplo, o Fusca, esse Gol aqui, no encontro de amigos assim, pode ter Porsche, pode ter um monte de carro assim. Esse carro aqui chama mais atenção que o Fusca também chama mais atenção que os Porsche. Às vezes, especialmente porque é um carro exclusivo, é um carro que a pessoa modificou, a pessoa tem algo realmente trabalhado, não é algo digamos assim, de concessionária, né? A identidade, né? Tem uma identidade do próprio dono, né? Eu acho que hoje, né? Eu acho que, sei lá, 90% das pessoas
já tiveram uma história com Fusca, né? Então, assim, todo lugar que a gente vai, para o carro, um posto, um encontro, cara, todo mundo pergunta, que ano é, não sei o que, vende, quanto gastou, não sei o que. Então chama muita atenção. Muita, né? Gosta, né? Mas esse carro aqui, a potência... É impressionante. E ele ficou mesmo... E assim, esse carro tem um desafio porque a bateria é atrás, né? Então ele ficou com uma distribuição de peso, digamos assim, prejudicial para a tração na frente. Aí tem que botar um controle de tração. Esse carro aqui ele usa controle de tração da Feutech. Então ele precisa ter, assim, monitorar a velocidade de roda dianteira e traseira para não deixar patinar. Senão ia ser um burnout, assim, sabe? Cara, mas achei sensacional. É impressionante, né? Impressionante. E tu vê, imagina se botasse quando a gente andava com ele de primeira, era assim, não tinha como fazer. Então, o carro fazia tanto torque que não tinha como era. O controle de tração atuava tanto que era mais fácil botar a terceira. Legal. E aqui, ó, fazer uma arrancadinha, ver se ele... Escuta mais o barulho do câmbio do que... Mas aqui, tinha que fazer, eu não tá sem o modo de controle de tração, ele tá... Mas a gente fez um teste assim, dava... não me lembro quantos segundos, mas era bem mais rápido que o original. O original acho que era 8, 9 segundos, o original 10 segundos, uma coisa assim, esse que tipo 6, assim. Ele tem algum sistema de ventoinha? Tem, tá ali, é o radiador original, na verdade. E aí ele refrigera, tá vendo que o motor ali, tudo esquentou. Aqui tá mostrando assim, ó, por exemplo, ó, a temperatura do inversor tá 46 graus, ó. A temperatura do motor tá 96, ó. Nossa. A temperatura da bateria 31 graus, ó. O percentual de bateria tá 73%, ó. O torque, ó, aqui, ó, 347 volts a tensão da bateria. 73%, né? Quantos quilowatts ele está consumindo agora, por exemplo, ó. A autonomia, 85 km de autonomia. Eficiência de viagem é quantos watts por quilômetro. E aqui as temperaturas, ó. Então, basicamente tudo aqui, ó. Quer ver? Vamos abrir ali para vocês verem. E aí aqui, para mostrar um pouco a comparação do Fusca, né, a diferença. Esse aqui a gente deixou o radiador original, que aí é um radiador maior até, né, porque o motor é mais potente, então ele precisa de maior refrigeração. Basicamente o circuito de água passa então no motor, no inversor também. Não, o inversor até não tem agora que eu me lembrei. Não, desculpe, tem sim, o inversor tem. Ele entra água por baixo aqui no inversor. E aí tem algumas coisas que nem, por exemplo, esse aqui é o DC-DC, que é o que, como se fosse o alternador. Então ele pega a tensão da bateria, que é 450 volts nesse aqui, e converte para 14,4 para carregar essa bateria de chumbo. Então muita gente às vezes pergunta assim, ó, eu comentei antes lá dentro, né, mas todo carro elétrico tem bateria de chumbo, até um Tesla tem, né? Porque ele precisa ter uma bateria para sistema elétrico tradicional, assim, agora que a Cybertruck da Tesla substituiu o sistema de 12 volts por 48 volts. Mas todos os outros Teslas, os outros carros elétricos que existem, eles sempre vão ter uma bateria de 12 volts mesmo. E essa bateria ela vai tocar sistemas comuns, assim, que eram eletroventilador, iluminação, trava, vidro elétrico, a própria alimentação da própria Feutech, que é 12 volts. E o sistema de 400 e poucos volts, ele pode ser usado normalmente para um compressor de ar-condicionado, que eu não me lembro se a gente botou nesse carro aqui, eu acho que não, está sem ar-condicionado. Mas dá para botar um compressor de ar-condicionado e aí ele fica um sistema de 450 volts, que é bem melhor que o ar-condicionado elétrico, né? Não sei se vocês já adaptaram o ar-condicionado elétrico. Não. É muito bom, porque simplifica muito, né? Sim, no Fusca a gente tem um grande problema com um alternador, né? Que precisa de um alternador um pouco mais forte, né? Bem mais forte. Na verdade, um ar-condicionado elétrico, se for um sistema de 12 volts, precisa de um alternador de 300 amperes. Assim, pois é. Muito complicado. Acho que hoje o nosso máximo que a gente encontra é 90, né? 90, mas ainda não é nada... E então no elétrico dá para botar na alta tensão. E aqui a gente tem uma bomba de vácuo, porque obviamente não tem motor a combustão, né? Não tem vácuo, então ele precisa fazer um vácuo acionado. A própria Feutech controla para o servofreio ficar sempre com vácuo. Então tem um sensorzinho aqui, ó, que dá, legal. Que diz quanto é que tem de vácuo e ela fica comandando para manter o vácuo. Ela liga só quando precisa. Ela fica carregando o vácuo ali num intervalo. E o resto desse carro aqui é igual, né? Apesar de que esse carro aqui, a gente fez o câmbio, que nem eu falei, a gente removeu as engrenagens da primeira, segunda, quarta e quinta, a gente deixou só a terceira e deixou engatado direto. Então ele não tem ré, não tem as outras marchas, então com isso não tem embreagem. Sim. Simplificou o sistema ali.
E como ele tem bem mais torque, bem mais potência, ele pode andar só nessa terceira sempre. E a gente inverte o sistema do motor elétrico para ele dar ré normal, mas se quiser dar uma 150 km por hora de reto, pode dar. Tem uma história que eu vou sempre botar de volta isso aí, que eu dei pau no Maurício. Um dia que eu peguei esse carro aqui, quando ele era branco ainda, e a gente foi fazer um pega contra um Gol Turbo, lá no Velopark. E aí, como saía patinando muito, não tinha controle de tração, eu virei o carro de ré e larguei contra de ré com ele. E ganhou. E ganhei. E se não ganhei exatamente, totalmente, o editor vai cuidar para o vídeo parecer que eu ganhei. Aquele dia foi legal. Que legal, meu. Aí dá, né? Ninguém diz no regulamento que não pode vir de ré, né? Ninguém vai saber agora, né? Mas esse carro aqui tem, para quem quiser acompanhar, a gente tem vários episódios no canal da Feutec sobre o carro, sobre a construção, sobre o projeto, sobre o design. É um carro que nos orgulha muito, já foi capa da 4 rodas. Inclusive foi um sonho assim de criança nossa, porque eu me lembro da capa da 4 rodas lá que tinha o Gol GTS e o GTI sim. pulando, que na verdade eram uns cavaletes, né? E aí a gente fez igualzinho com esse, com o GTI e a combustão, assim. Show. Foi bem legal. Voltamos ao Fusca, mas vamos chamar um cara aí que não, tem que dar o crédito também aí, porque o Fusca tá todo brilhoso agora, todo cuidadinho, né? O que tua empresa faz essa parte estética lá, né? A gente tem o cuidado especializado dos carros antigos também, né? Porque a gente pega hoje os carros antigos, quase que uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos tem que estar polindo, né? Então a gente faz toda essa parte de detalhamento e faz a parte de produção cerâmica também, que ajuda a manter o brilho por muito mais tempo, né? Isso aí eu digo, o que eu mais adoro é secar o carro no separador, assim. Essa, na verdade, é uma das características da produção cerâmica, né? Mas ela é uma camada de sacrifício, vai muito além de uma repelência e muito além de um brilho, né? Sim. Porque o brilho é a beleza. Mas quando a gente pensa na produção cerâmica, ela tem até um ganho de dureza do próprio verniz, né, que é aplicado. Ela tem a proteção química e tem a proteção UV também, né? Então já não vai queimar mais tão fácil do sol, não vai manchar tão fácil com produto químico. E esse aumento de dureza não é tão significativo, mas pô, o que arranhava antes já não arranha mais agora, né? Sim. Não é uma blindagem que nada mais arranha. Então, pô, a gente tem os carros antigos, gosta de cuidar, né? Não, e obrigado aí pelo talento, porque foi meio surpresa. A gente mandou o carro para lá e acabou recebendo um serviço meio completo, né? Então, a gente começou pela troca da suspensão. Daí, depois da troca da suspensão, o César deu os talentos aí naquela parte que ele falou. A gente foi pra rua, a gente andou, daí a gente pensou, pô, a gente não pode entregar o carro sujo, né? Aí o Maicon é nosso parceiro lá também, ele que cuida dos nossos carrinhos. Então, pensamos, pô, Maicon, vamos dar um talento nesse carro que ele merece, meu. E entregar ele nesse nível, né? Tá... Não, que bom. Obrigado. Ficou maravilhoso. E hoje a Essenza, que é a empresa do Maicon, eles são referência hoje na nossa região, né? Já ganharam. Sim. Na verdade, a gente recebe carro de vários estados até, né? Até de fora, né? Carro, moto. E fez o polimento antes? A gente faz uma lavação detalhada, né? A gente faz toda uma parte de detalhamento primeiro, porque não adianta a gente querer aplicar uma produção cerâmica em cima de resíduo de cera, resíduo de lavações antigas. Então, depois de fazer toda essa lavação, tem todo um polimento técnico. Sim. Né? A gente pensa num polimento comum de chapeação antigamente, mas vai muito além. Porque às vezes tem um risquinho, o cara vai querer tirar todo o risquinho. Não adianta a gente querer tirar um risquinho de nada e deixar uma pintura fininha. Então, por isso que é feito um polimento técnico, avaliado cada parte do carro, né, antes de fazer o polimento. E a espessura de tinta, como é que ele está, esse carro? Nesse caso, a gente não consegue saber, porque não é pintura original. Então, a gente não consegue medir camadas e camadas e camadas, sabe? Porque daí vai medir uma espessura total. Mas aí tu tem um primer, uma tinta, verniz. Um primer, tinta e verniz. Então, né, ele não é um carro todo original. Tá bonito, mas não é todo original. Sim. Mas tem alguma coisa que chamou a atenção, assim, algum podre, alguma coisa assim no carro? Não, a princípio não. Na verdade, a gente se surpreendeu pelo brilho que deu. Porque eu acho que ele devia estar um tempo que talvez não levava um polimento, assim, uma coisa bem, né? Ele estava bonito, mas faltava aquele detalhe final, né? Não, que legal. E a gente costuma falar que a produção cerâmica é a cereja do bolo, né? Depois faz a lavação detalhada, depois faz o polimento. E até eu digo assim, tem muita gente que trabalha, muita gente que assiste, como foi o caso de vocês, né? Tu assiste os meus vídeos, né? E vocês assistem
e trabalham com isso, né? Sim. Então, assim, às vezes até tem muita gente que está assistindo que tem empresa, né? E se inspira de também como é que fazer um serviço melhor, né? Eu acho que eu gosto de valorizar, inclusive, o trabalho de empresas que estão, como vocês, que fazem com paixão, fazem o trabalho, assim, certo e fazem mais profissional, assim, porque essa é a maneira de tu crescer profissionalmente, né? Porque, por exemplo, assim, só por fazer o mais barato, não vai dar sucesso na tua empresa. Então, a maioria das empresas que têm sucesso, especialmente nos nossos ramos, são empresas que fazem um serviço diferencial, assim, como a gente falou, tu vai fazer suspensão, mas tu entrega o carro limpo. Tem uma borracha que está errada, não te custa nada chamar um parceiro que possa fazer aquilo lá. Então, tipo assim, tu entrega algo a mais, assim, para o cliente. E, na verdade, vamos dizer assim, eu como cliente, eu fico feliz, assim, tipo, cara, que legal, porque eu nem sabia que estava faltando a borracha. Sim. Né? Tu gosta de receber o carro limpinho e com alguma coisa a mais. Então, assim, é um cuidado, assim, que, na verdade, tu está resolvendo um problema para o cliente. Está aumentando a satisfação do teu cliente e está gerando mais resultado para a tua empresa. Eu costumo falar que é mais gostoso, às vezes, ouvir um áudio de um cliente elogiando, falando que gostou, dando os parabéns, do que o barulhinho do Pix caindo na conta, né? É verdade. Mas as coisas são relacionadas, né? Porque... Mas eu faço questão de mostrar sempre para os meus funcionários quando o cliente elogia de tal coisa e tal, para mostrar que valeu a pena todo aquele esforço nosso, né? Tipo assim, não é só um trabalho, igual né? a nós também, assim, quando a gente também tem um cliente que bota uma publicação ou nos menciona ou nos liga para dizer, o carro está muito bom, obrigado. É o que nos motiva, é legal. Né? A gente é legal. gosta de ver eu o sempre resultado, peço pro meu né? cliente, se eu fiz alguma coisa errada, me fala, para mim não continuar fazendo. Precisa saber, né? A gente precisa saber. Saber, né? Mas, cara, essas são as empresas que acabam fazendo o que dando certo. É uma coincidência, não é coincidência, né? É uma característica. Isso aí, galera. Desafio bom é aquele desafio cumprido, né? Estamos aqui com o Fusca da Fueltech, onde ele chegou ontem à noite para nós. A gente teve pouco tempo, por isso que o desafio foi grande, tá, galera? Iniciamos hoje de manhã, às 5 horas da manhã. Lavação detalhada, polimento técnico e finalizamos com proteção cerâmica, né? E se liga no resultado que a gente teve, galera. Pega esse brilho, pessoal. Que legal. Cara, brigadão mesmo. Obrigado pela oportunidade, por ter confiado o Fusca nas nossas mãos. Valeu. E pode ter certeza que vai ter upgrades futuros para a gente melhorar ele ainda mais. Tá, vamos preparar essa traseira agora que eu gostei já. Gostei disso aí. Mas então tá. Legal. Pessoal, espero que tenham aproveitado. Eu queria ter tempo mostrado o Fusca elétrico aí nos meus episódios e hoje casou aí de a gente ter essa oportunidade de dar uma voltinha de Gol ainda para relembrar. Gostei. Tá bom, hein? Vou ficar andando a semana com ele. Pode deixar o Calibre de lado lá. Mas beleza, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo aí. Tá chegando o final do ano, né? Então, acabando aí, não é Feliz Natal ainda, mas é quase para vocês aí. Então, se estiver assistindo esse episódio pelo Natal e Ano Novo aí. Então tá, um abraço.